Olá, hoje é com muita alegria que eu vou te ensinar a fazer esse lugar americano. Ó, lugar americano, coelho da Páscoa, tá? Nós chamamos de Duda e Dudu. Esse lugar americano, gente, ele foi finalizado com de uma orelha a outra, aproximadamente, perdão, de uma orelha, da orelha até aqui, aproximadamente 51 centímetros, certo? E de um lado ao outro, deixa eu medir para vocês verem, ó, 38, 39 centímetros, tá certo? Eu usei o barroco natural para fazer ele, fio 6, tá bom? Gastei 150 gramas, então com um novelo de 700 gramas você consegue fazer até 4 peças desse americano aqui, tá certo? Usei para fazer os detalhes o barroco 4 nas cores rosa candy e azul candy. Esse aqui é o americano Duda e esse aqui é o americano Dudu. Você pode fazer sem esse detalhe no azul e no rosa, tá bom? Mas para diferenciar, você coloca a gravata e o lacinho, ou você pode diversificar com cenourinha, você pode diversificar com flor também, tá certo? Então, eu usei também a agulha 3,5 e a agulha 3 milímetros para fazer os detalhes. Eu faço com a 3 milímetros, tá bom, gente? Se você ainda não me segue aqui no canal, eu te convido a começar a me seguir, tá certo? Ative também a notificação, porque sempre que eu postar um vídeo, você vai ser informado. Se você não me segue no meu Instagram, o meu perfil é @atelier_maiana_rodrigues e compartilhe também esse vídeo com uma amiga ou com uma pessoa que vai querer fazer esse americano. Eu consegui vender a peça por R$ 48,90, gastando apenas R$ 30 no novelo do Barroco 6. Então eu tive um lucro bem significativo, sendo que eu consegui vender a R$ 48,90 vezes 4, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula? Então, para fazer esse americano, como eu já falei para vocês, a base, né? Tem aulas aqui, inclusive foi essa orientação que eu passei para quem já assistiu a aula do descanso de xícara. Então, essa base nós vamos fazer até a 12ª, tá? 12 pontos altos, aumentos, 1 ponto alto e um aumento, 2 pontos altos e um aumento, 3 pontos altos e um aumento, 4 e um aumento, 5 e um aumento, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos e um aumento. Nós vamos fazer até a carreira de 10 pontos altos e um aumento, que é o total de 12 pontos altos 12 vezes, tá bom? Dá o total de 142 pontos. O americano em si, ele ficou pesando 152 gramas, tá bom? Se você achar que vai ficar pequeno, você aumenta mais uma carreira somente de ponto sobre ponto. Ou aqui, ou intercalando entre uma dessas bases, mas não altere a quantidade de pontos. Esse americano, ele é matemática pura, tá bom? Então, se você alterar, você não vai conseguir fazer e eu não vou ter tempo para conseguir te ajudar, tá bom? Então, finalizando aqui, eu vou fechar no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai começar a carreira, que é a carreira que traz o formato do coelhinho, tá certo? Então, uma vez que eu já finalizei com ponto baixíssimo, eu viro aqui, faço uma correntinha, ajusto, vou vir no próximo ponto e vou fazer agora uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Após esses 6 pontos baixos, agora eu vou fazer uma sequência de 45 correntinhas. Fiz aqui as minhas 45 correntinhas, vou prender aqui na agulha, vou pular 4 pontos na carreira de base e no quinto, deixa eu confirmar isso mesmo, pulo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, no quinto eu vou prender com um ponto baixo. 2, 3, 4, no quinto, ponto baixo, tá? Ficando assim, ó, a nossa alcinha.
certo? Agora a gente vai fazer uma sequência de 10 pontos baixos. Então, eu fiz o primeiro aqui, 1, 2, eu conto 10 já com esse aqui, tá bom? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, só confirmando, gente. Com o ponto que eu prendi a primeira alcinha, já conta um ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, eu vou fazer mais 45 correntinhas. Pulo 4 pontos da carreira de base e no quinto prendo com um ponto baixo. Pronto, fiz aqui a minha segunda alcinha, 45 correntinhas, pulei 4 pontos da carreira de base e no quinto ponto eu prendi com um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma sequência de 23 pontos baixos, tá? Ou seja, já com esse ponto aqui, então esse daqui é 1, 2, 3, 23. Fiz aqui os meus 23 pontos baixos, contando com esse primeiro ponto baixo aqui, tá bom? Eu vou virar aqui pra ficar mais fácil de trabalhar. A gente vai fazer agora a primeira bochechinha, tá? Deixa eu soltar o fio aqui. Pronto, depois desses 23 pontos baixos, nós vamos fazer em sequência 2 meios pontos altos, um para cada ponto da carreira de base. Então, meio ponto alto é laço fio, insere no ponto, ficamos com as 3 alcinhas, puxamos e tiramos tudo de vez. Então, fizemos uma sequência de 2 meios pontos altos. Agora, 3 pontos altos, um para cada ponto da carreira de base. O fio tá. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 3 pontos altos. Agora, fazemos uma sequência de 4 aumentos de pontos altos. 4. Isso. 1, 2, 3, 4. Fizemos uma sequência de 4 aumentos de pontos altos. Agora, a gente desfaz. Voltamos com 3 pontos altos, um para cada ponto da carreira de base. Gente, eu vou ensinar um lado e depois vocês fazem o outro, tá bom? Para essa videoaula não ficar muito extensa. E agora, 2 meios pontos altos. Certo? Então, a gente fez 23 pontos baixos, 2 meios pontos altos, 3 pontos altos, 4 aumentos de pontos altos, 3 pontos altos e 2 meios pontos altos. Agora, nós vamos fazer 22 pontos baixos. 1, 2, 22. Então, depois da nossa sequência aqui da primeira bochechinha, nós fizemos 22 pontos baixos. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Deixa eu olhar minha pesca aqui, gente. Um aumento de ponto alto. Eu só fiz ele uma vez e anotei. E aí, tô ensinando aqui pra vocês. Um aumento de ponto alto. Depois, um aumento de ponto alto duplo. Então, a gente laça o fio 2 vezes. Vem no ponto da carreira de base e faz o ponto alto duplo. Fizemos o aumento de ponto alto duplo. Depois, a gente vai fazer um ponto alto duplo sozinho, tá? No próximo ponto da carreira de base. Depois, voltamos com um aumento de ponto alto duplo, desfazendo o que a gente fez aqui, que é o queixo. Um aumento de ponto alto duplo. Um aumento de ponto alto. Então, agora é normal, ponto. Um ponto alto. E meio ponto alto para finalizar essa sequência aqui. Então, depois dos 22 pontos baixos, a gente faz meio ponto alto, um ponto alto, um aumento de ponto alto, um aumento de ponto alto duplo,
um ponto alto duplo, um aumento de ponto alto duplo, um aumento de ponto alto, um ponto alto e meio ponto alto. E agora a gente vai voltar desfazendo isso aqui, ou seja, 22 pontos baixos, 2 meios pontos altos, 3 pontos altos, 4 aumentos de pontos altos, 3 pontos altos, 2 meios pontos altos. E vamos encerrar com a quantidade de ponto baixo que somado, aos 6 primeiros vai totalizar 23 pontos baixos. Então, eu vou finalizar o meu aqui, vou fazer, tá? E você faz o seu e a gente volta, tá certo? Se tiver dúvida, é só voltar o vídeo aí pra ver como foi que eu fiz. Gente, finalizei aqui com 17 pontos baixos, somados aos 6 iniciais, a gente vai ter o total de 23 pontos baixos, bate certinho, tá bom? Mas se faltar um ponto baixo, não tem problema não. Então, vamos lá, a gente vai vir... virar aqui, faz a correntinha no próximo ponto, tá? Já fechei com ponto baixíssimo, aí você vai vir daqueles 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai vir no segundo, a gente pula, finaliza com ponto baixíssimo no primeiro, vem no segundo, faz um ponto baixo, no terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto, um ponto baixo. A gente vai ficar aqui com a sequência de 4 pontos baixos seguidos, tá certo? Depois a gente vai pular esse daqui, lembra que no descanso de xícara eu ensinei assim, aqui é a mesma coisa. E a gente já vai começar a trabalhar a nossa alcinha. Então, a gente pula o primeiro ponto, que foi o sexto dos primeiros que a gente fez lá na carreira anterior. Então, a gente vai pular ele, tá? E vai fazer um ponto baixo. Lembra que eu falei para vocês fazerem esses pontos com muito cuidado, certo? Para que você complete toda a alcinha, não fique nenhuma fresta, não fique feinho. Pois é, aqui é da mesma forma, tá? Então, a gente vai fazer a sequência dessa orelha e depois vocês fazem a da outra sozinhos, tá certo? Então, a gente vai fazer aqui uma sequência de 2 pontos baixos, pegando essa alcinha da frente aqui. Então, eu fiz o meu primeiro, fazer o segundo agora. Depois desses 2 pontos baixos, nós vamos fazer 3 meios pontos altos. Então, laço fio, pega a alcinha, puxa tudo de vez. Puxa tudo de vez. Puxa, ajusta aí, viu, gente, esse ponto pra ficar cheinho, gordinho, tá? 3 meios pontos altos. Agora, vamos fazer uma sequência de 3 pontos altos. Aqui a gente já faz o ponto alto normal. 1. 2. 3. 3 pontos altos. Agora, 2 pontos altos duplos em sequência, tá? Um para cada ponto da carreira de base. 1. 2. Depois, 2 pontos altos triplos. A gente laça 3 vezes o fio na agulha e a gente faz para cada ponto da carreira de base um ponto alto triplo, ou seja, uma sequência de 3 pontos. Então, fizemos o primeiro. O fio tá puxando aqui. Laça 3 vezes. Vamos fazer agora o segundo. Era 3. Pegando a alcinha da frente do ponto, a correntinha. 1, 2, 3, 4. Então, fizemos 2. Vamos fazer agora o terceiro ponto alto triplo. 2, 3, 4. Depois dos 3 pontos altos triplos, deixa eu confirmar. Perdão, gente, são 2 pontos altos triplos. É 2 pontos altos duplos, 2 pontos altos triplos. Então, a gente desfaz esse terceiro aqui que a gente fez. Eu tô usando minha pesca, tá? Agora, a gente volta com 2 pontos altos duplos. Um ponto. 2. Agora, a gente faz 3 pontos altos. 1,
3. Essa parte pra mim é a mais chatinha de fazer, porque tem que ser bem feitinho pra ficar bonito, sabe? Depois dos 2 pontos altos duplos, 3 pontos altos, agora a gente vai fazer 3 meios pontos altos. 1, 2, opa, balançou aí. 3. Agora a gente vai fazer 2 pontos baixos seguidos, tá? Um para cada ponto da carreira de base. Fiz aqui os meus 2 pontos baixos. Agora, nessa correntinha aqui, a gente vai fazer o seguinte: um ponto baixo, 2 correntinhas, e no mesmo ponto, na mesma correntinha da carreira de base, a gente vai fazer mais um ponto baixo, tá? Então, agora a gente vai desfazer o que a gente fez aqui, certo? O que é que a gente vai fazer aqui para finalizar a nossa primeira orelhinha? Em sequência, a gente vai fazer 2 pontos baixos, 3 meios pontos altos, 3 pontos altos, 2 pontos altos duplos, 2 pontos altos triplos, de novo, 2 pontos altos duplos, 3 pontos altos, 3 meios pontos altos e 2 pontos baixos. Finaliza essa parte aqui que a gente volta para dar continuidade ao nosso trabalho. Finalizei a minha primeira orelha, ó, a mesma sequência que eu fiz indo, eu faço voltando, tá? E ela fica assim. E aí, finalizei com o ponto baixo justamente na última correntinha aqui. Aqui a gente tem uma sequência de 10 pontos baixos e esse ponto baixo primeiro aqui, ele coincide exatamente ficar parecendo que é a última correntinha. Não é, tá? Mas parece. Então, você vai pular aqui, ó, esse primeiro, o segundo e o terceiro. Vai vir no quarto ponto, sem correntinha, sem nada, e vai fazer um ponto baixo. Então, esse último ponto baixo fica assim, deitadinho, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma sequência de 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar sobrando exatamente o antepenúltimo e o último, tá? Então, a gente pula esses dois, esse último é justamente o ponto que começa as correntinhas, tá vendo? Então, a gente pula os 3 primeiros aqui, faz uma sequência de 5 pontos baixos, fica faltando os 2 últimos. E aqui a gente já começa a mesma sequência da orelhinha, tá? Então, esse ponto também vai ficar assim, deitadinho. Então, você faz aí essa sequência, tá bom? Com a primeira orelhinha, a gente vai fazer aqui na segunda. Lembrando de fazer aqui um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, depois da sequência. E aí, a gente volta. E aí, eu volto, quando chegar aqui no último ponto do baixo, a gente volta pra dar continuidade ao nosso trabalho. Finalizei aqui a minha segunda orelhinha, tá? Igualzinha à primeira. Não esquecendo de fazer a pontinha aqui, tá? E agora, gente, não tem mistério não. Essa carreira toda é de ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar aqui, pra gente encontrar com esses 4 pontos baixos iniciais. Lembra que a gente pulou o primeiro, vendo o próximo, fez 1, 2, 3, 4, depois começou a orelhinha? Pois é, a gente vai fazer toda de ponto baixo sobre ponto baixo. Não vai ter ponto alto duplo, meio ponto, não. É tudo ponto baixo sobre ponto baixo. A única coisa que você vai fazer aqui, ó, pra gente poder... A gente vai pular aqui esse ponto que fica deitadinho, né? Que é o ponto que a gente finaliza as correntinhas e esse. Aí você começa aqui, ó, nesse segundo, tá? Então, só mostrando de pertinho, a gente pula esse aqui, esse começa aqui. E a gente vai fazer essa carreira toda de ponto baixo sobre ponto baixo. Você faz a sua aí, eu faço a minha. A gente volta pra dar continuidade aqui com o nosso trabalho e fazer a última carreira dele, tá certo? Ó, eu falei ponto baixo sobre ponto baixo, mas não é. Essa carreira em si é toda de ponto baixo, tá certo? Mesmo sobre os pontos altos, sobre qualquer ponto, sobre os pontos da carreira de base, você vai usar ponto baixo. Gente, então eu fiz aqui, ó, mostrar pra vocês. O meu último ponto baixo, mostrar de pertinho, tá? O meu último ponto baixo. Aí, a gente fez a correntinha, não foi da viradinha, a gente vai fechar aqui no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo, certo? Fechamos aqui com ponto baixíssimo. E aqui a gente já sobe uma correntinha. E aí, como vocês já sabem, essa carreira, ó, peraí, deixa eu... ponto baixíssimo. Uma correntinha.
E aí vocês já sabem que aqui é toda ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo, correntinha. Essa carreira é toda assim, tá? Como eu ensinei lá, quem não assistiu a aula ainda do descanso de xícara, corre lá. Se tiver dúvida em relação a isso aqui, então você vai pegar tudo aqui, ó, todos os pontos, ponto baixíssimo, pegando a alcinha de trás, correntinha, tá bom? E vai fazer a orelhinha também, tudo, você vai fazer tudo assim. Eu vou fazer essa minha orelhinha e volto pra gente poder fazer essa parte aqui juntos, tá certo? Mas essa parte aqui, como é que vocês vão fazer? No primeiro ponto baixo, vocês fazem um ponto baixíssimo. No anterior, a gente tinha feito 2 correntinhas. Aqui, vocês vão fazer 3 correntinhas. E aí, pula a correntinha e vem no segundo ponto baixo e fecha com ponto baixíssimo. E aí, dá continuidade. Correntinha, ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo. Lembrando, no primeiro ponto baixo aqui, desses dois, a gente tem um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Aqui, vocês vão fazer um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, pula essa correntinha e vem no ponto baixo e faz o ponto baixíssimo. E a gente faz assim, e aí quando chegar aqui a gente volta pra eu mostrar pra vocês e a gente fechar essa carreira aqui, tá certo? Só corrigindo, gente. Aqui, na carreira anterior, a gente tem um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Nessa aqui, a gente vai ter um ponto baixíssimo, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo. E aí a gente volta, ó, fazendo ponto baixíssimo e correntinha, tá vendo? Fica perfeito, fica coisa mais linda, gente. Sou suspeita pra falar. Bem, finalizei com o ponto baixíssimo aqui, né? Nesse ponto baixo que tá deitado, tá vendo? E a gente vai fazer uma correntinha aqui. Deixa eu puxar o fio, que o fio hoje resolveu encrencar comigo. Então, a gente vai fazer aqui uma correntinha. Não se preocupa de fazer essa correntinha, ai, muito apertada. Não, faz ela de boa aí, correntinha. Pronto, aí a gente vai pular 1, 2, vai vir no terceiro ponto, vai fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu ver aqui se é pegando a frente ou atrás. Só a corrente de trás. Tô olhando pelo primeiro que eu fiz. Então, eu fiz aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha, pego aqui atrás, ó, um ponto baixíssimo. E aí, já venho direto aqui para o primeiro ponto baixo, tá vendo? E já faço aqui um ponto baixíssimo aqui, né? Uma correntinha. E já venho direto aqui para esse primeiro ponto, já faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. E aí, já dou sequência, tá? Fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha até finalizar o trabalho. Aqui, se ficar muito ruim pra você pegar só essa alcinha, você pega essa e pega... Opa! E pega a daqui de trás, tá bom? Mas é importante que tenha essa ondulaçãozinha aqui. E aí, você vai seguir fazendo até a gente finalizar essa carreira, não esquecendo de aqui, onde tem um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, a gente fazer um baixíssimo, 3 correntinhas e um baixíssimo. E segue tudo aí nessa sequência. A gente volta aqui pra poder finalizar o nosso trabalho. Ó, gente, finalizei aqui essa carreira, que foi a nossa última. Já cortei o fio, já coloquei aqui na agulha, tá? Finalizei com um ponto baixíssimo, uma correntinha em cima do último ponto baixo que a gente fez. E aí, venho aqui, ó, pegando a correntinha que a gente iniciou, tá? Ó, levo lá pra trás. E aí, na alcinha que tá saindo esse mesmo fio, eu levo lá pra trás. Ó, simulo. Lembra que eu já ensinei pra vocês pra não apertar isso aqui, gente? Não aperta, tá bom? E aí, ó, ver o trabalho, vou escondendo esse fio, depois eu separo aqui em um determinado lugar, como aqui é fio 6, então eu separo 3 fios, dou 2 ou 3 nozinhos, escondo mais um pouquinho e aí pingo a gotinha de cola e corto esse excesso de fio, tá bom? Então, fica assim a nossa peça, ó. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O segredo, o sucesso do nosso trabalho, ele está nos detalhes. Então, se você não tem esmero, se você não tem capricho pra fazer esses detalhes da sua peça, a sua peça não vai ter um resultado bom. Então, depende apenas de você, tá certo? Eu já acho ele lindo assim, colocando um lacinho ou a gravatinha. Mas pra quem quiser fazer esse acabamento interno da orelhinha, eu ensino como fazer lá
na aula do descanso de xícara, tá? Eu não vou ensinar aqui para não ficar uma aula extensa e porque eu não vejo necessidade, sinto que já tem uma aula aqui em que eu já ensino a fazer isso, tá bom? Bem como eu ensino a fazer, ó, o laço ou a gravatinha lá na outra aula também, tá certo? Que se vocês quiserem, né, podem colocar florzinha, cenourinha, o que ficar. Usem a criatividade, dá pra diversificar bastante aqui. Então é isso, gente, eu tô completamente apaixonada. Deixa eu dizer pra vocês quanto que ficou medindo esse americano. Ele ficou pesando 152 gramas, tá bom? Ele fica medindo, ó, da orelha. Deixa eu medir aqui. Até a parte a pontinha aqui do... Eu vou medir e falo pra vocês. Deixa eu ajeitar. Da orelha, da pontinha da orelha até a pontinha aqui do queixo, o meu ficou com 51 centímetros, tá? Como eu usei esse aqui, que é o Barroco Natural 6, eu consigo vender ele, eu vendi ele por R$ 48,90 e vendi assim, tranquilamente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Façam rápido para vender, porque antes de postar o americano eu já vendi ele, tá? Então façam logo para vocês venderem e eu espero que vocês gostem. Me ajudem divulgando o meu canal, tá certo? Porque aí quanto mais vocês divulgam, mais eu cresço aqui e mais conteúdo eu vou trazer aqui pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Beijos e até a próxima aula.